Bom, gente, vamos começar. Boa tarde, Elisa. Está me ouvindo? Tá. Estou te ouvindo. Quero agradecer mais uma vez a presença da professora Elisa para dar continuidade ao workshop de análise de redes. Já vou passar direto a palavra para ela. A gente está aqui já, o pessoal está entrando e vai logando, mas está todo mundo aqui junto, né? Então, fique à vontade, Elisa, para começar. E mais uma vez, obrigada em nome de todo mundo aqui, tá? Beijo. Vamos lá. Beijo. Parece que minha câmera voltou. Oi, gente, boa tarde. Caso vocês queiram ir colocando perguntas, podem ir colocando no chat, tá bom? Passou moto aqui na frente, meu cachorro resolveu fazer bastante barulho, desculpem. Não sei se está dando para ouvir aí. Mas a gente consegue. Bom, preparados para hoje? As grandes revelações que teremos hoje. Que foi, Adriana? Elisa, você já está compartilhando sua tela? Eu estou tentando. Peraí. Você já está compartilhando sua tela? Eu vou compartilhar. Eu vou parar e tentar de novo. Agora? Você está... Você está me ouvindo, Elisa? Estou te ouvindo bem. Mas olha, aquela... agora que você... Quando ela começar a falar, ela vai assumir. Nós estamos prontas, tá, Elisa? A hora que você quiser. Tá bom. Então, vamos lá. Eu estou aqui me adaptando no Skype, que eu não tenho muito costume. Mas já está compartilhando minha tela, não tá? Ok. Bom, gente, eu recebi as redes de vocês. Está dando bastante eco aqui. Eu também. Oi. Melhorou. Continua bastante eco. Adriana, se você sair do Skype, fique tranquila, viu? Da tela. Parece que vai dar 58, né? Tá tendo para vocês também? Você pode começar, Elisa. Certo. Bom, a professora Adriana passou para vocês duas perguntas, né? Uma das perguntas foi quem vocês convidariam para uma atividade de lazer, e a outra pergunta foi quem vocês chamariam, né, para um trabalho em grupo, né? São duas perguntas muito importantes, né? E a gente poderia começar se perguntando por que fazer duas perguntas diferentes a um mesmo grupo, né? Então, a gente já pode começar dizendo que, a depender daquilo que a gente busca na relação com o outro, a gente tem padrões de relações diferentes. Então, muito provavelmente, uma mesma pessoa que é muito central numa rede de atividade de lazer, provavelmente ela é a pessoa que topa mais as atividades, ou que é mais divertida, então ela tem essa relação, ela é por motivos diferentes do que uma relação por motivos de trabalho. Então, você pode trabalhar muito bem com uma pessoa, funcionar bem com ela para dividir tarefas, para fazer tarefas complementares, para fazer tarefas conjuntas, mas não é a pessoa que você se diverte junto, né? Na hora de sair, você pode não ser a pessoa, pode ser a mesma pessoa, e isso torna os laços mais fortes. Então, quanto mais a gente
sobrepõe, né, motivos de relações. Então, às vezes, sim, a pessoa que você trabalha melhor junto também é a pessoa que você se diverte junto. E isso torna as relações mais fortes, né? Mas, geralmente, o que a gente vê quando a gente faz essa coleta é que as configurações são diferentes. Hoje eu vou focar bastante no software, né? Então, vocês aprenderem a criar as matrizes, fazerem as perguntas, criarem as matrizes. Então, eu vou praticamente compartilhar com vocês as imagens do software. Então, para começar, né? Como é que faz uma coleta de redes? Né? Como é que a gente faz a coleta da maneira que a gente tenha menos trabalho na hora de montar a matriz? Existem algumas coisas que facilitam, né? Uma delas é quando você já tem os nomes prévios das pessoas. Por quê? Porque quando você entrega um formulário para uma pessoa e ela pode citar qualquer pessoa, ela pode citar o sobrenome errado, ela pode citar o jeito de escrever diferente, ela pode citar, por exemplo, vocês tinham Vinícius, né? Vinícius veio com acento e sem acento. Veio Dani e Daniel, né? Então, na hora de fazer, no meu doutorado eu fiz isso com 25 turmas, usei as listas de matrícula, mas era lápis e papel. Isso deu muito trabalho, porque mesmo com as listas de matrícula, o pessoal checando, né? Se tivesse dúvida do sobrenome do colega e fosse checar, mesmo assim ainda vinha muita dúvida, né? A gente não sabia se João Silva era o mesmo João Silva, Gabriel era o mesmo. Então, isso dá muito problema na hora da coleta. Qual é a maneira mais simples? Você criar um formulário, digamos, no Google Forms, e você já colocar toda a lista de pessoas que a pessoa pode citar. E a pessoa vai marcar as pessoas. Então, nesse sentido, você vai gerar um banco de dados, numa planilha, que os nomes já estão exatos, corretos. Porque se tiver um nome, por exemplo, Elisa com S e Elisa com Z, o software vai entender que são dois nomes diferentes, né? E, então, isso é uma dica simples, mas já é uma implicação do trabalho em redes. Você precisa ter certeza, né, que aquela pessoa não está duplicada, não está escrito com o nome errado, porque senão ela gera mais um código, mais um ator que não existe, né? E aí já tem uma implicação que quando você faz coleta de rede, é mais seguro que você tenha um grupo de pessoas fechado, né? Por exemplo, quando eu fiz a minha pesquisa do doutorado, eu acho que eu mostrei na aula passada para vocês, eu perguntei quem era Tá mudo, Elisa? Mutou agora ou estava o tempo todo? Mutou Foi agora. só agora? Mutou sozinho, não sei o que aconteceu. Então, quando eu fiz a pesquisa do doutorado, eu sabia que era importante mapear, que qualquer relação na universidade é importante, inclusive relações com veteranos. Mas eu precisava tomar uma decisão do que era possível medir, porque se eu tivesse, claro que se eu tivesse uma mega estrutura de TI por trás, que eu tivesse todo o banco da universidade, né? E a pessoa clicasse lá e aparecesse o nome dela, começasse a escrever João Gabriel e aparecesse uma pessoa de outra turma, de outro semestre, de semestre mais avançados. Então, a depender da infraestrutura que você tem, né, para fazer, você tem que tomar decisões. Então, eu precisei tomar uma decisão no meu doutorado que o aluno só poderia citar colegas da turma, né? Então, tem a ver com o fenômeno que você está estudando e tem a ver com a possibilidade até onde você pode ir diante da infraestrutura que você tem. Por que eu estou comentando isso? Porque você já estabelece essas bordas, essas definições no instrumento de pesquisa. Então, você define se você vai permitir que as pessoas citem qualquer pessoa
em que contexto, em que borda, né? Então, no meu caso, eu pedi exatamente as pessoas da turma. Agora, tem uma aluna minha fazendo, e ela permitiu que citasse funcionários e professores. E na lista dela prévia, no formulário do Google, ela já colocou os nomes de professores e os nomes de funcionários que transitavam naquele curso. Então, a primeira coisa na coleta é essa: você definir uma borda. Se você não definir essa borda, é possível não definir? Por exemplo, a gente já fez pesquisas que a gente chama de redes egocêntricas, que é a rede da pessoa. A rede que a pessoa cita pessoas, só ela responde, e ela fala das relações dela, e ela fala dos outros que ela citou, como eles se relacionam entre si. Por exemplo, se eu citasse que eu me relaciono com a Adriana, com Ellen e Beatriz, eu ia dizer também se Beatriz conhece Ellen, se Ellen conhece Beatriz, se Adriana conhece Ellen, eu ia marcar como eu percebo essas relações. Então, nesse caso, é livre, eu não preciso demarcar que pessoas ela pode citar ou de que universo, porque só ela vai falar, não tem risco, né, de ter outras. E aí eu preciso, a depender do que eu quero pesquisar, por exemplo, quando eu fiz esse tipo de mapeamento, eu estava estudando as redes de profissionais que assistiam vítimas de violência sexual. E eu estava observando que tamanho tinha essa rede, quem eram as pessoas que estavam nessa rede, eram mais pessoas do trabalho, eram mais pessoas da família, elas se relacionavam entre si, essas diferentes esferas de amigos, de colegas, de familiares, né? As pessoas, essas relações eram positivas ou negativas, então são fenômenos diferentes que a gente vai analisando numa rede egocêntrica, e eu estava comparando diferentes redes egocêntricas. Então, primeira coisa na coleta é isso. Você definir que borda você vai colocar. No caso, a professora Adriana fez uma pergunta para vocês, ela definiu quantas pessoas vocês poderiam citar. Então, vocês poderiam citar 3 pessoas. Essa pergunta poderia ser livre, né? Poderia ser, cite qualquer pessoa do grupo que você chamaria. Quando ela define 3, né? Ela ainda poderia dizer até 3, ela poderia definir até 5, ou ela poderia dizer são tantas, né? Você tem que dizer tantas. Né? E isso tem efeitos no tipo de dado que você vai coletar. Por exemplo, se eu fosse observar o tamanho das redes egocêntricas, e é comum, tem pesquisadores que preferem delimitar e tem pesquisadores que preferem não delimitar. Então, por exemplo, se fosse importante saber o tamanho da rede de vocês, de cada um, né? Talvez fosse melhor não delimitar quantos. Então, a gente tem uma série de definições que a gente tem que ter antes do questionário, antes da coleta, que depende do fenômeno que você está investigando e o que, é que você quer com esse fenômeno. E o tipo de laço também vai depender do que você quer com a pesquisa. O que eu estou chamando do tipo de laço? O que você vai coletar? Se você vai coletar sobre amizade, né? Se você vai... Essa rede que vocês chamaram de lazer, Letícia, minha aluna, chamou de entretenimento, né? E ela perguntou de maneiras diferentes, né? A Adriana vai avaliar esse trabalho. Ela perguntou de maneiras diferentes. Ela perguntou informações sobre o curso, ela perguntou com quem você gosta de sair, né? Essa do entretenimento. Ela perguntou sobre amizade também, quem você confia quando tem algum problema na universidade. Então, ela fez diferentes perguntas e podia incluir professores, funcionários e colegas, né? Bom, gente, sobre essa, eu queria abrir uma janela rápida agora, né? Sobre a coleta, né? Então, o que eu estou colocando sobre a coleta? Primeiro, o que você vai perguntar tem a ver com o que você está estudando. Cada pergunta que você fizer gera uma rede. Pode ser, eu tenho trabalhado assim, cada pergunta gera uma rede. Mas você pode trabalhar juntando todos os laços que você pesquisou em uma rede. Como é muito complexo, eu acabo preferindo fazer separado, né? Então, primeira coisa, que tipo de laço você vai pesquisar? Se você vai pesquisar intensidade desse laço, então escolha se você vai coletar uma rede sim e não, né? Ou se você vai coletar a intensidade desse laço, e aí você tem várias medidas que você
escolhe usar o peso, né, dessas relações. Você quer saber se a relação é forte, fraca, próxima, frequente, não frequente. E aí são os indicadores que você escolhe para dizer que é forte e fraco, né? Você pode delimitar quais pessoas, qual é o universo de pessoas que a pessoa pode citar, ou você pode não delimitar, deixar livre. Você pode coletar redes egocêntricas, que são as redes daquela pessoa e como ela percebe as relações entre elas, e você pode coletar redes de um modo, como a gente chama, que é esse exemplo que vocês preencheram hoje. E aí eu queria abrir uma janela de perguntas, se você tem alguma pergunta sobre esse momento, né? Esse momento da coleta, da definição do instrumento. E depois eu posso mandar para vocês o exemplo de instrumentos que a gente fez no Forms, exemplos de Forms, né? Para vocês verem. Então, uma janela de perguntas aí. Deixa eu te perguntar um negócio. Diga, Adriana. Não é só isso, tem que tirar o som também. Então, Elisa, quando você faz as redes separadas... Primeiro, são duas perguntas que eu queria saber. Uma é, quando você faz as redes separadas, você disse que cada pergunta gera uma rede, como você conecta essas redes? E depois, eu entendi que é bem mais produtivo quando você tem um conjunto de possibilidades de resposta, porque ele tem erro, o software entende exatamente, porque você já digitou certinho ali, então o cara só vai marcar uma cruzinha. Mas é possível, se você tiver uma rede aberta, que eu chamo assim, você não sabe o que as pessoas vão falar, não é um universo delimitado como a gente fez aqui, essas perguntas, né? Então a gente tinha um universo de pessoas que elas poderiam citar. Aí eu tenho como descrever tudo no formulário. Mas quando eu não tenho como descrever, não tem jeito, né? Aí é a gente que vai ter que fazer isso braçalmente mesmo, né? É só isso. Por enquanto, só isso. Mas quem quiser perguntar, abre o microfone. É agora, gente. Ela vai fazer pequenas janelinhas, assim, de perguntas, tá? Tá. Eu vou começar respondendo a última, né? Bom, quando você não tem a lista de pessoas, aí depende do que você vai fazer, né? Por exemplo, na rede egocêntrica não tem problema. Mas se várias pessoas podem responder pela mesa, por exemplo, se eu vou fazer a rede egocêntrica e se as várias pessoas que eu vou coletar o dado se conhecem e podem citar pessoas em comum, então seria um trabalho de listar todas as pessoas, marcar quais são as dúvidas e retornar em quem participou para checar, né? Mais ou menos como eu fiz com você hoje, né? Bia e Beatriz são a mesma pessoa, né? Parece óbvio, só que Dani e Daniel não eram a mesma pessoa, né? Então eu podia dizer assim, nem vou perguntar a Adriana porque é óbvio, não é, né? Inclusive pode ter a mesma pessoa, além disso de ter o apelido e tem a maneira de escrever, por exemplo, Cíntia, eu já vi Cíntia escrito de 2 vezes, não de vocês, né? Mas eu vou testando, então é um trabalho. Aí eu vou dar outro exemplo. A gente está fazendo uma pesquisa agora das redes de colaboração dos pesquisadores da ANPEP. E a gente contratou uma empresa para contribuir, pegar o banco de dados já prévio da ANPEP e fazer um autocompletar. Então, enquanto as pessoas estão... se as pessoas colocam lá Adriana, aí vai aparecer Benevide Soares, aí vai aparecer outras Adrianas, e a pessoa escolhe. Mas tem uma coisa interessante, se a pessoa escrever um nome que não está no banco, aquele nome passa a existir no banco, né? Então, é um trabalho de TI anterior, que à medida que as pessoas vão preenchendo, o banco vai sendo composto. Mas a gente acha que ainda assim, ainda tem a opção, por exemplo, se você encontra seu nome no banco da ANPEP escrito errado, você pode consertar. E a partir daí, seu nome vai ficar consertado. Só que antes de você entrar para fazer o seu questionário, tinha o nome anterior. Então, depois que terminar a coleta, a gente vai ter que olhar todos os nomes que tem dúvida e vai ter que limpar esse banco, né? A gente teve um trabalho prévio de tentar melhorar, mas a gente vai ter que limpar esse banco. Não sei se te responde
mas é um trabalho inicial fundamental, porque muda muita coisa na rede se a gente não observar isso com calma. Sobre fazer vários laços, como é que a gente faz, né? A gente pode considerar cada tipo de laço um peso, né? Por exemplo, considerar a relação, quando a gente vai preencher na matriz. Minha tela ainda está compartilhada, né? Sim? Eu colocando uma planilha de Excel aí vai aparecer, não? Não. Deixa eu colocar. Aparece? Não estou vendo agora você, sim? Aparece, ok. Então, eu vou mostrar... Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu estivesse montando uma matriz de várias relações, né? Então, eu tivesse aqui, Adriana citou Elisa, ela citou Elisa por amizade, né? Digamos que amizades, depois eu dou um código à amizade. Mas ela citou Elisa também por trabalho, né? Então, eu posso ir colocando os nomes, por exemplo, Ellen, digamos que Ellen tenha citado Vinícius, né? E tenha citado Vinícius por lazer. E aí eu posso atribuir um peso aqui, né? Então, aqui vale 2, aqui vale 1, essa relação, né? Então, eu posso atribuir um número que é um peso, né? E posso colocar todas as redes juntas, né? Então, é uma maneira da gente fazer, considerando a multiplexidade, que nada mais é do que a sobreposição de vínculos. Então, quanto mais vínculos, mais forte aquela relação. Então, eu tenho que pensar também por que é que eu estou fazendo, né? Então, se na minha premissa teórica ter links, ter laços sobrepostos, se o que eu estou buscando são as relações mais fortes, né? Eu quero as relações mais fortes por algum motivo associado ao fenômeno que eu estou estudando, eu posso juntar para ver o peso, né? A força dessas relações via multiplexidade dos laços. Responde? Ok. Mais alguém? Sim, não, não sei. Oi, boa tarde. Tá conseguindo me ouvir? Tá, né? Sim. Ouvindo. Eu fiquei com dúvida ainda sobre o que significa esse peso. Eu não entendi o que ele significa. Certo. Eu vou explicar. Aí, o peso, ele eu estou chamando de peso, é uma medida da força da relação, né? Então, se eu tenho uma relação que ela é uma relação que ela é só via entretenimento, ela tem peso 1. Se eu tenho uma relação que ela tem amizade e trabalho, ela tem peso 2. Então, é uma relação mais forte. Como é que isso funciona? Se eu fosse montar a matriz desse trabalho, né? Eu vou mostrar uma matriz quadrada. Vou abrir aqui uma planilha. Eu vou abrir aqui, ó, uma matriz quadrada. Então, se eu fosse gerar uma matriz desses dados, então vamos lá, ó. O que é uma matriz quadrada? Essa é uma das formas, tá, gente? Tem diferentes formas de montar o banco de dados. Essa é uma matriz quadrada. Então, eu vou colocar aqui, a matriz quadrada, todas as linhas correspondem, a linha e coluna é igual, né? Então, eu vou colocar aqui Adriana, Elisa, vou botar Ellen, então Ellen aqui também na terceira coluna, vou colocar Vinícius. E vou colocar Vinícius aqui também nessa quarta linha, né? Então, quarta coluna, quarta linha. Nas redes, para a gente montar a matriz, a gente pode considerar uma relação binária, 1 e 0, 1 para relação, 0 para não relação. Então, eu poderia fazer, né? Elisa e Adriana, 1, né? Para a relação, 0 com Ellen, 0, digamos que a Adriana não tivesse relação nem com Vinícius, nem com Ellen, né? Elisa também citou a Adriana. Aqui é a diagonal, né? A pessoa com ela mesma a gente vai considerar 0. Elisa, digamos que citou Ellen e não citou Vinícius, né?
Ellen citou a Adriana, não citou a Elisa, aqui ela mesma, e aqui ela citou Vinícius. E Vinícius não citou a Adriana, citou a Elisa, citou Ellen, né? Então, aqui o que significa isso aqui? Significa 0 para não relação e 1 para relação. Então, isso é uma matriz 1 e 0, onde 1 significa tem um laço, uma aresta, e 0 significa não tem. Mas eu poderia valorar essas relações. Então, no meu instrumento de pesquisa, tanto eu poderia perguntar, como eu comentei com vocês, vários tipos de laço para eu colocar numa rede só, ou eu poderia perguntar, Elisa, diga as pessoas que você gosta de trabalhar junto, né? E aí eu perguntasse, agora diga para cada pessoa o quanto você se sente mais próxima dessa pessoa. E aí você me diz de 1 a 5 grau de proximidade, sendo 1 menor grau de proximidade e 5 maior grau de proximidade. E aí eu resolvesse dizer que com a Adriana é grau 4, com a Ellen continua 1, a Adriana poderia dizer que comigo é grau 3, né? Ellen poderia dizer que com a Adriana é grau 5. Então é isso, esse peso é uma atribuição de intensidade da relação. Tem diferentes maneiras de a gente perguntar. A gente poderia perguntar, diga que pessoas você viu com maior frequência nos últimos 6 meses, né? Diga as pessoas que você falou pelo WhatsApp nos últimos 3 meses. Então, claro, depende do que você está buscando e por que isso é importante. Responde? Sim, me responde sim. Muito obrigada. Mais alguém? Oi, boa tarde. Oi, essa é a Duda. Isso, Duda Peçanha. Tudo bem? Tudo bem. Só para eu entender, eu não conheço muito, tá? Então, posso fazer uma pergunta meio nada a ver. Mas o que eu estou entendendo é que sempre o instrumento de coleta vai ter que ser construído. Ou dentro dessa área existem já instrumentos padronizados, igual a gente faz com outras análises em psicologia. Sempre. Eu não conheço. Pode ser que exista, mas eu não conheço. Tá. Obrigada. É que a gente vê as perguntas em outros estudos e faz algumas perguntas parecidas. Por exemplo, a primeira vez que eu vi rede de amizade era numa fábrica, e lá na fábrica era quem você chamaria para um churrasco, porque era da cultura da empresa, da fábrica, da indústria, né? As pessoas próximas fazerem churrasco juntas, né? Pode ser que fazer churrasco junto não faça sentido em outro lugar, né? Então a gente tem que ver, mas assim, o princípio dos tipos de laço, né? Amizade, confiança, informação, você vai observando os estudos, os laços mais pesquisados, né? E o que é que esses indicadores trazem. Mas um instrumento fechado, não. Um instrumento prévio, não. Sempre tem que construir. Mas sua pergunta me fez pensar em outra coisa, que é o seguinte. Tem um mestrado que eu estou co-orientando lá na UNB. E as redes não é só via instrumento. Essa pessoa trabalha no Banco do Brasil e ela teve autorização para pegar todos os contatos realizados no chat da empresa, né? No chat. Então, foi uma extração sem os participantes, foi uma extração de dados do próprio TI do banco, né? Você pode fazer por observação, digamos que alguém observasse vocês durante 6 meses e ficasse marcando quem interagiu com quem, né? Então, existem outras maneiras. Tem estudos fazendo com e-mails. Então, se pegasse fóruns, a gente já fez via fóruns EAD, né? Quem responde a quem, então você pode ir montando de diferentes maneiras. Ok? Então, vamos lá. Elisa,
a gente está falando muito de listas de pessoas, né? Quem cita quem fala com quem é amigo de quem trabalha com quem. Uhum. Eu acho que está bem claro assim, como é que a gente constitui a rede nesse caso. Mas, por exemplo, no caso da gente fazer uma análise do discurso. Então, por exemplo, a pessoa falou um monte de coisa reportando lá os nossos estudos aqui de minorias. Então, ela falou uma opção de coisas sobre gênero, sexualidade, etc. Como que a gente faria isso nas classes? Como é que a gente botaria isso em rede? A gente faria análise prévias das classes e as classes entrariam como se fossem nomes? Ou como é que a gente faz, dar um input na rede nesse caso? Quando você comenta classes, você está falando das categorias. Como é que eu tenho trabalhado, né? Eu já trabalhei com evocação e já trabalhei com frases, mas tem estudos com entrevistas também, né? Qual é a ideia? Na evocação, cada lista de palavras forma um subgrupo, um clique, né? Então, se eu digo pensamento, memória, linguagem, eles formam um trio, né? E aí, se você diz cognição, aprendizagem e linguagem, forma outro trio, e linguagem com linguagem vão se conectar e vão formar dois, né? Então, vai formando uma rede de cliques. No caso de frases, né? Por exemplo, já teve um instrumento escrito que a pessoa podia escrever várias coisas. E aí, cada parágrafo é um clique. Então, cada sujeito que falou um parágrafo vira um clique interconectado de palavras. Tem com entrevista também, e aí tem um processo de limpeza, tem um programa que Marcelo, que o grupo de pesquisa de Marcelo, lá na Bahia, desenvolveu, o coordenador Hernani Pereira, e eles fizeram Sabe o que o Iramutec faz da parte de lematização? Eles fizeram um processo, um arquivo executável que chama Madaia. E aí ele tira tudo que não é importante, como dia, os conectores, né? Ele mantém as palavras principais, e ele mostra se aparece alguma palavra que não está no dicionário de português, né? Mas o principal da rede semântica é que são redes de cliques, né? E que cada sujeito que falou alguma coisa é uma rede de clique. E aí as análises, elas vão... Como é que a gente gera... Eu posso mostrar, Adriana, no finalzinho um artigo que a gente publicou, que as categorias, elas vêm das comunidades. Então, eu olho aquela estrutura da rede e eu faço uma medida que eu vou mostrar para vocês aqui, que é de modularidade. E eu vejo quantas comunidades tem. E cada comunidade de palavras, o que é uma comunidade? É um grupo de atores, pessoas, palavras, organizações, que estão mais conectados entre si do que fora, né? Então, o programa faz ele faz várias possibilidades aleatórias de combinação de relações, e ele identifica quais são os laços que estão mais entre eles do que fora. E aí são comunidades mais endógenas. E é aí que a gente tira as categorias, as classes. Então, a gente observa que sentido tem aquele grupo de palavras e a gente nomeia a categoria a partir daquele grupo de palavras. Então, é assim que a gente tem feito. Então, no nosso caso, a gente já fez as análises do Iramutec. Então, a gente já tem as categorias, por exemplo. A gente já poderia usar os inputs das palavras que estão nas categorias. Não precisaria desse arquivo aí do Marcelo, por exemplo. Sim, sim. Eu já tentei pegar a lematização do Iramutec para não conseguir, né? Por quê? Porque esse arquivo ele disponibiliza para quem quiser, né? Mas o fundamental é que é essa lógica de que
cada sujeito é um clique, né? Cada grupo de palavras que o sujeito fala é um clique, e isso vai constituindo a estrutura da rede, né? Então, eu já fiz esse caminho, mas não precisei usar esse processo do Madaya, né? Mas é um arquivo executável, e sempre que a gente não consegue, ele dá bastante apoio, assim, nesse gerar a rede semântica, né? E eu estou aprendendo um outro programa que chama Netminer, que eu acho que ele faz isso, né? Então, eu estou estudando para ver se ele faz isso sem precisar desse arquivo executável. Mas, enquanto isso, a gente está à disposição junto com o Marcelo, para gerar a rede. Obrigada, Elisa. Bom, vou continuar, então. Eu vou mostrar aqui. Vocês estão vendo esse formulário? Elisa, você pode explicar, por favor, o que é o clique? É Cíntia falando. O clique é um subgrupo mutuamente conectado, né? Então, se eu fosse mostrar na matriz, o clique quer dizer que são relações a partir de 3. Tem vários tipos de subgrupos, né, que a gente pode delimitar, mas o clique, basicamente, é um grupo muito conectado, muito coeso. Quando, por exemplo, se eu tiver eu, Adriana e Ellen, quer dizer que nós nos citamos mutuamente, né? Então, todas as relações são recíprocas. Todas as relações são bidirecionais. Então, isso forma um clique, um circuito fechado e coeso, né? Bom, eu vou mostrar para vocês um exemplo de um formulário no Google. Esse foi uma rede social que eu fiz de uma turma de pós-graduação. E aí eu explico, né, o que é o mapeamento de redes sociais. Eu disse que era para fins didáticos, só eu e a professora da disciplina saberiam os nomes escolhidos ou citados. Disse que o nome da pessoa que respondeu e dos colegas seriam codificados. E o que eu ia fazer com a rede, né? Todos os nomes seriam transformados em códigos, como eu fiz com a de vocês. Nenhum nome vai aparecer na rede. Qualquer dúvida no preenchimento, poderia enviar e-mail para mim para perguntar, né? Então, pedi o nome da pessoa, algumas características que em redes a gente chama de atributos. Então, eu pedi, né, gênero, pedi cor, pedi área de formação, pedi ocupação atual. E o mapeamento eu fiz assim, ó. Eu pedi, né, para eles, vejam que a pessoa aqui marcava, né, quais colegas te ajudam. É porque aqui tá, eu vou visualizar aqui o questionário, porque quando eu cliquei, tá. Ok. É porque estava fechado o formulário. Então, vejam que aqui eu já deixei a opção para a pessoa marcar. Deixa eu visualizar o questionário. Criar teste, respostas. Permitir edição. Eu vou permitir edição só para poder visualizar e vocês verem o questionário. Deixa eu colocar aqui. Então, vejam, como é que aparece para a pessoa, né? Aí eu disse assim, durante essa formação, você tem entrado em contato com os integrantes da turma. Pense sobre os colegas que você estabeleceu algum tipo de interação no início da formação até esse momento. É sempre bom delimitar o período de tempo. A seguir, você tem 4 questões sobre as relações que você estabelece na turma. Basta marcar os nomes dos colegas com os quais você estabelece a relação iniciada na questão. Então, você pode marcar quantos colegas quiser, então veja que aqui era livre. Para aparecer todos os nomes, basta passar o cursor para a direita. Né? Então, se eu passasse aqui o cursor, né, aparece todos os nomes. Então, vejam, quais colegas te ajudam? Espera aí que voltou. Quais colegas te ajudam a saber informações sobre os cursos e suas atividades? Aí a pessoa poderia marcar. Quais colegas você se sente à vontade para falar o que pensa? Aí, quando eu vou lá para as respostas, né, peço para ver nas planilhas.
E aí aparece aqui, né? Para cada pergunta eu tenho uma coluna, né? E eu tenho os nomes das pessoas separados por vírgulas, né? Como é que eu faço isso, né? Quando eu extraio para o Excel, eu peço para transformar dados em colunas. E essas vírgulas viram colunas. Bom, depois da aula, eu vou passar para vocês um curso grátis. É um curso que eu e Marcelo, a gente planejou o curso e ele gravou o curso. E ele mostra passo a passo do GEFI. Vocês vão fazendo as atividades e vocês vão treinando o GEFI, né? Então, eu vou passar, basta vocês mandarem um e-mail para eu autorizar a entrada de vocês nesse curso, né? Então, vocês podem... Eu vou ver como é que eu faço. Qual é o jeito mais prático? Se eu mando um formulário, vocês me mandam, para vocês mandarem os e-mails. Então, eu mostrei o formulário, né? Como a gente faz geralmente. Agora, eu vou mostrar o GEFI, tá? Então, esse aqui é o GEFI. Aqui já é a rede, né, de vocês. Vocês receberam nomes de músicas. Então, eu vou mostrar aqui quais foram os nomes que vocês... Não que vocês receberam, né? Mas os nomes, assim, isso não tem lógica com masculino e feminino, não tem lógica nenhuma, tá? Então, os atores, vocês viraram Boato, que é uma música de Elza Soares, Diva, de Beyoncé, Equalize, de Pitty, Exagerado, de Cazuza, Florentina, de Tiririca, né? Não vou dizer tudo por causa do tempo, mas eu tentei atender aqui todos os gostos, né? Então, vai de Tulipa Ruiz a Michael Jackson, a Thiago York, tá? Para vocês... Então, vejam. Essa rede é a rede... de amizade, de lazer. O que tem nessa rede, né? Quando a gente olha para essa rede, essa imagem, ela está formada com alguns critérios, né? Então, primeiro eu vou mostrar a imagem pronta dessa rede e a outra rede eu vou montar desde o início para vocês verem como é que eu chego nessa imagem. Mas no curso vocês vão ver o passo a passo também. Então, observe. Os círculos são vocês, né? O tamanho do círculo, nesse momento, ele está definido por grau. O que é isso? É a quantidade de vezes que a pessoa foi citada. Então, a pessoa que mais vocês convidariam para sair seria Florentina. Depois de Florentina seria Vilarejo. Depois de Vilarejo seria Havana e Exagerado. Elisa, o que são essas cores, né? Essas cores são as comunidades. O que eu comentei, que na rede semântica a gente faz uma medida que chama modularidade, que mostra as comunidades de relações. Então, embora vocês estejam todos conectados, no grupo de pesquisa tem 4 comunidades bem delimitadas. Não tem nenhuma comunidade separada, vocês veem que não tem ninguém, poderia ter alguém solto, né? Uma dupla aqui solta, mas vocês têm 4 comunidades bem separadas. Mas vocês podem observar que tem uma comunidade aqui que é a comunidade mais farreira, que mais faz farra, né? Que é os atores mais citados, que vocês chamariam para lazer, eles se concentram nessa comunidade aqui, lilazinho, né? Então, essa maneira de mostrar... então, a pessoa thriller é a pessoa... thriller, diva, Dona Maria... então, os menores são pessoas menos chamadas para atividades de lazer, né? Que seriam menos chamadas para atividade de lazer. O que isso interessa, né? De que maneira os laços de entretenimento eles interferem? A gente tem que sempre pensar na tarefa do grupo, né? De que maneira a formação dessas comunidades e os laços de entretenimento interferem na tarefa de vocês como grupo de pesquisa. Importa, não importa, interfere, não interfere. Então, essas coisas que a gente fica observando quando a gente vai analisar redes, né? Analisar os laços. Pode ser que os laços de confiança se desenvolvam nesses momentos de entretenimento e que determinadas informações
só apareçam nesse momento, como avaliações de uma pessoa para outra, ou de um grupo para outro, identificações, fortalecimento de afinidades, de laços, e que isso se expresse de alguma maneira no dia a dia de trabalho. Quando a gente fala de rede, a gente fala muito dos recursos que vocês vão alcançar na rede, né? Bom, eu vou mostrar algumas coisas, eu vou abrir um pouquinho para pergunta, 2 perguntas, e depois eu quero continuar mostrando umas coisas, tá? Alguém? Não estou ouvindo. Ah, desculpa. Professora, consegue Oi. me ouvir? Consigo. Uma dúvida. Esse você falou que era de lazer. Foi feito também para nós a pergunta de trabalhar juntos, né? Nesse mesmo diagrama, nessa mesma rede? Não. Agora Aí eu vou mostrar a outra, certo? Eu vou mostrar só algumas funções agora para vocês. Peraí, gente. Não, essa aqui é uma das redes, né? Então, eu vou agora mostrar. Vejam, vamos observar, assim, tem outras coisas que a gente pode olhar, além das comunidades, além da centralidade de grau. A gente pode olhar a rede também por outros tipos de centralidade. A gente tem muitos tipos de centralidade. Um deles, muito usado, é a intermediação. Grau, vocês nem precisam da rede para saber grau, né? Vocês só precisam da frequência. Então, grau, ele é um início, mas, assim, tem outros dados mais importantes, né? Como centralidade de poder, como centralidade de intermediação. O que é intermediação? A intermediação é quantas vezes aquela pessoa é caminho para alcançar outras pessoas na rede. Quando a gente olha para a rede, a gente está preocupado em ver os fluxos e os caminhos. Então, a gente enxerga cada laço como um caminho. Pode ser importante também, por exemplo, Florentina, além de ser muito forte aqui, muito citada, ela conecta muito essa comunidade azul com a dela, né? Então, tem laços saindo aqui de Florentina. Vilarejo também conecta. Mas vamos olhar se são as mesmas pessoas que são intermediadoras, né? Eu vou aqui em aparência, porque eu já calculei aqui, ó, em estatísticas. Se não aparecer para vocês, você vai em janela e tá tudo aqui, ó. Tabela de dados, grafo, aparência, estatísticas. Então, aqui em estatísticas, eu vou pedindo para executar e ele gera os cálculos, né? Então, o diâmetro. Então, tem várias medidas na rede que eu vou calculando. O que significa, né? Então, grau médio 2,6 significa que cada pessoa no grupo foi citada em média 2,6 vezes. O diâmetro da rede é 8. O que é o diâmetro? O diâmetro é o caminho mais longo, a distância maior entre um ator e outro da rede é 8. Então, entre 2 pessoas aqui, tem 8 pessoas no meio, né? 8 caminhos, 8 laços, não são pessoas, né? 8 laços no meio de passagem, que é a maior distância entre um e outro. Então, nas estatísticas, eu tenho a densidade, que fala do grau de coesão. Então, o que essa densidade está dizendo? Que apenas 9% das relações possíveis estão sendo exploradas na rede de vocês. Esse valor 9, 10% é comum, né? Só uma rede de turma que eu mapeei que deu uns 30%, que assim era um grau de integração muito elevado, mas esse valor de 8, 9 é um valor comum de achar, né? Vocês podem achar que é pouco, mas o que está dizendo? Que 9% das relações possíveis estão acontecendo. Então, tem aí ainda 91% de relação que pode ser incrementada, né, na rede de lazer.
E aí eu vou abrir eu vou mostrar para vocês como é que eu veria. Então, eu quero ver agora. Então, veja, eu estou marcado aqui, fui em aparência, nós. Eu vou ver o ranking. E aí eu também escolho se é por cor, né? Então, eu vou olhar por tamanho. Então, eu quero ver, eu não quero mais ver por grau de entrada. Eu quero ver por centralidade de intermediação. Eu vou fazer uma mudança aqui, porque se eu deixar 1 e 4, nesse caso, vai aparecer muito pouco o nó. Então, eu vou aplicar, o que eu estou fazendo? Eu estou mudando a visualização do círculo para ver quem é maior em intermediação, em caminho entre os outros, né? Não só em grau. É comum também as mesmas pessoas de grau também aparecerem como mediação, mas às vezes aparecem mudanças, né? Então, eu vou atualizar aqui. Então, vejam que a gente muda algumas pessoas, estão vendo? Índios, ele tem uma capacidade de intermediação grande, Psyu, Yesterday, diminui, algumas pessoas diminuíram um pouco exagerado, tem uma maior capacidade de intermediação comparando os outros. Por que é importante? Porque essas figuras que intermediam, muitas delas, se elas saem da rede, ela fragmenta a rede, ela quebra os caminhos, né? Então, agora que eu mostrei uma diferença, eu vou pegar do início agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para abrir, né? Deixa eu ver como é que eu faço. Eu vou aqui em tabela de dados. Eu acho que quando eu pedir importar planilha, ele vai abrir outra, tá? Então, eu vou aqui, tabela de dados, importar planilha. E aí, eu vou aqui na rede lazer, CSV, grupo de trabalho, eu chamei, né? Então, eu vou abrir. É importante que vocês salvem os arquivos em CSV, que é separado por vírgulas, né? Então, na hora de salvar, você tem a opção de salvar com Excel, você tem a opção de salvar, né, em formato Excel e formato CSV no Excel. Não é que o programa não leia, mas a chance de dar erro é menor se está em CSV. Então, eu vou pedir aqui para abrir. Quando eu abrir, ele já identificou que é uma lista de adjacência. Eu vou mostrar para vocês as diferenças depois, né? Mas uma coisa importante de eu mostrar para vocês é isso aqui. Como é que essa tabela foi para lá, né? Então, olha como ela tá, ó. Equipe. Ela tá. O que significa, Elisa? Tá assim, ó. Passarinhos, citou vilarejo, citou exagerado, citou luck. E Reb citou Dona Maria, citou Florentina, citou exagerado. Então, o que eu tenho aqui na primeira coluna é quem citou e na segunda coluna as pessoas citadas. Então, dessa maneira, não é uma matriz quadrada, como eu estava mostrando para vocês quando eu fiz de 1 e 0, né? Aqui é uma matriz de adjacência. Então, veja, uma lista de adjacência, e aí eu vou próximo, né? Importar, finalizar. Bom, aqui eu posso escolher, né? Se é dirigido, não dirigido ou misturado. Eu coloco dirigido, mas algumas pessoas preferem analisar não dirigido. O que é dirigido? Eu estou contando se eu cito a Adriana e a Adriana não me cita. Se eu colocar não dirigido, eu vou considerar que se a Adriana me citou, a relação é recíproca, né? Então, é uma opção do pesquisador fazer isso. Então, eu vou lá, vou dar OK. E aí, ele apareceu. Ele já criou outra janela. Tem a de rede de lazer e tem a de grupo de trabalho. E aí, eu tenho a tabela de nós, de arestas, né? E agora, uma vez que eu tenho esses dados baixados, eu vou lá em estatísticas e eu vou pedir para gerar todas aquelas medidas, né? Eu posso escolher, geralmente eu uso essas que eu estou marcando para vocês. Não se preocupem que no curso tem isso devagar, né? Densidade, de novo, né? Eu posso marcar dirigido, não dirigido. Eu vou, modularidade aqui, detecção de comunidade. E aí eu vou aqui e peço a modularidade. Aqui ele já está me dizendo, ó, tem 4 comunidades.
É a mesma quantidade de comunidades que tem para lazer. Aí me deu o comprimento médio de caminho também. Bom, quando a gente fala em dados macroestruturais, a gente está falando desses dados, grau médio, diâmetro, densidade. Então, vamos olhar, a densidade é um pouquinho maior, quase igual, 0,09% também. Tem esse 6 aqui que mostra que é um pouquinho maior. Também a mesma quantidade de comunidades. Então, vamos ver a aparência, né? Olha como está essa rede agora, ó, antes da gente tratar, né? Ela está assim. A visualização, né? Então, como é que a gente colore essa rede para a gente enxergar as comunidades? Como é que a gente organiza? Então, eu vou lá em aparência, vou pedir em partição, vou escolher um atributo. Eu quero dividir, né, por modularidade, né? E aqui ele está me mostrando as 4 comunidades e a porcentagem de cada comunidade por cor. Então, apliquei. Quando eu aplico, aqui a gente já tem uma mudança, tá vendo? Das comunidades. Ah, Elisa, mas está diferente, né, do que eu estava mostrando. Vou mostrar o caminho. A gente ainda tem coisas para fazer aqui. Então, eu quero olhar a distribuição, que é o layout dessa rede, né? Eu quero ver por comunidade. Aí eu vou aqui nessa opção Circle Pack Layout e vou pedir para ela organizar isso via modularidade. E aí eu vou lá olhar, né, como é que tá essa rede. Aí ficou assim, ó, tudo grudadinho, né? Quando tá desse jeito, aí eu vou na distribuição de novo e eu peço para não sobrepor. E eu também peço para expandir um pouco. Então, vou olhar de novo como é que ficou, né? Já está bem melhor a visualização. Bom, e os tamanhos dos nós, né? Como é que eu faço? Aí eu vou lá em aparência, eu vou olhar os nós e quero olhar o ranking. Quero olhar o ranking por tamanho. E eu vou olhar aqui, vamos ver primeiro quem é mais citado, né? Vou colocar aqui tamanho mínimo 10, tamanho máximo 40. Aplicar. Atualizar. Vamos dar uma olhada como tal. Ele sobrepôs, né? Eu vou diminuir um pouco. Ficou grande demais. Então, eu vou botar aqui 5. E vou botar aqui 20. Senão vai ficar ruim para a gente ver. Pronto. E agora vamos colocar os nomes, né? Vou colocar aqui os nomes. Mostrar rótulos. Não vou colocar proporcional. Tá, então vamos olhar aqui. Ó. Vejam que, mesmo nessa rede que é de trabalho, a gente tem, na rede de trabalho, tem algumas pessoas que antes estavam mais apagadas, né? Que voltam que agora estão mais. Então, vejam, ó, Chimbalaê, Paciência, não apareciam na outra rede praticamente, né? Dona Maria também não, praticamente não aparecia. Então, aqui, Florentina continua bem importante na de lazer e na de trabalho. Lucky aparece, que não aparecia na outra rede, exagerado. E me parece que a gente tem uma mudança nas comunidades, né? Então, a gente tem essa comunidade maior, a comunidade de Florentina não é mais a comunidade maior, né? Então, é bem interessante quando a gente compara as duas estruturas e a gente vai observando a posição das pessoas, o papel das pessoas, né? Então, vejam que coisa interessante, a depender do laço, a centralidade da pessoa muda, né? As pessoas têm um papel mais relevante ou menos relevante, a depender do laço trocado. Vamos olhar agora a intermediação, né, desse grupo. Então, as comunidades formadas também se distinguem, né? Por exemplo, eu acho que efêmera, eu não sei se estava, né? A gente tem que comparar, a gente pode olhar quais são as pessoas que estão em cada comunidade. Vamos olhar quem intermedia, né? Vou botar aqui 5 e 20. Aplicar.
é bem parecido quem intermedia e quem é muito citado. Bom, aí a gente tem que pensar por que a gente está coletando, que implicação isso deve ter nos fluxos de trabalho de vocês como grupo, né? Então, a gente pensar, por exemplo, o que leva Trevo a ser menos chamado, né? São as conexões que ele tem, é o tipo de recurso. Então, para a gente interpretar, a gente precisa juntar com os atributos, com as características das pessoas. Então, a gente sabe que atributos sociodemográficos de renda, de raça, de cor, de opção sexual, elas interferem nas relações. Também a história do grupo vai interferir nas relações, né? Às vezes podem ser pessoas que acabaram de entrar, né? Aqui pode ter também uma relação com os papéis de doutorado, mestrado, IC. Então, é aquilo que a pessoa vai assumindo como função, né? E o grau de responsabilidade que tem no grupo. Será que essa maneira que está organizada aqui tem relação com os projetos, com os interesses? Então, a interpretação da rede, ela depende demais do quanto que a gente conhece aquele grupo, né? Recentemente, o meu grupo de pesquisa estava estudando sobre grupos e o que se coloca hoje de necessidade de estudo sobre grupo é a gente contextualizar o grupo, entender que história ele tem, entender em que contexto ele está, entender que ele é dinâmico, entender. Então, isso é uma foto dessa semana. Pode ser que algo aconteça no grupo, que alguém demonstre uma expertise. Por exemplo, sai dessa aula e alguém mergulha no curso de GFI e acaba virando a pessoa que mais sabe de GFI, né? Em grupos de pesquisa, as expertises de softwares, as expertises de determinadas expertises, às vezes em idioma, às vezes em norma APA, faz com que a pessoa seja muito buscada para trabalho. Às vezes uma habilidade escrita, às vezes não é nem uma coisa interessante que se diz nos processos de formação de laço, é que às vezes não é nem a pessoa mais expert naquilo, mas a pessoa que se disponibiliza para contribuir, né? Então, você pode ter uma pessoa mega aí em idioma, em inglês, mas na hora de traduzir uma escala, não seja ela que esteja disponível para contribuir com aquilo. Então, formação de laços, manutenção e também o laço se extinguir, depende de uma série de coisas, da maneira como a gente tem que entender quem são as pessoas, que história elas têm, que eventos, né, o grupo tem de histórias, enfim. A maneira que o líder, né, quem está mediando, a gente que coordena o grupo de pesquisa, quem a gente legitima mais, quem a gente legitima não, é bem delicado, assim. E essa foto de hoje pode não ser a foto, né, daqui a um mês. As entradas e saídas nos grupos de pesquisa, enfim, tem uma série de coisas. Perguntas? Eu não, se a Adriana estiver falando comigo, eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo ninguém, tá, gente? Tá ouvindo, Elisa? A Rebeca está tentando falar. Só ouvi você, Adriana. Oi, professora. Oi. Meu nome é Rebeca e eu fiquei com dúvida com relação às cores. Elas são escolhidas aleatoriamente ou elas têm algum significado para cada grupo? As cores, quando eu peço a modularidade, eu posso escolher que cor eu coloco. Deixa eu mostrar aqui.
quando eu venho aqui em aparência, deixa eu ver, aparência, cores, eu vou em partição, que é essa. Eu posso clicar aqui, ó, e mudar a cor, tá? A cor que eu quiser. A pergunta que você fez, aí eu posso colocar aqui, ó, aplicar visualização, atualizar. Não atualizou, peraí. Às vezes ele dá um bug, viu, gente? Ele não está atualizando aqui as cores. Mas você escolhe, sim, a cor que você quer. Agora, não sei porque ele não está aceitando. Mas, às vezes, quando isso acontece, eu fecho tudo, abro, faço de novo. Que aí, geralmente, funciona. Mas, assim, a pergunta que você fez, né? É aleatório? Você escolhe o que você quer? Bom, depende, né? Do seu objetivo. Por exemplo, quando eu mostro redes semânticas, eu geralmente mostro uma rede, deixa eu achar aqui o artigo, eu geralmente mostro uma rede com as comunidades coloridas, e quando eu vou mostrar comunidade por comunidade, eu mantenho a cor que está na rede geral, e eu ainda analiso subcomunidades lá naquela comunidade. E aí eu boto tons da mesma cor, né? Para facilitar a visualização. Mas você tem que pensar onde é que você vai publicar, se vai aceitar colorido, né? Quais são as cores mais elegantes. Já aconteceu de eu publicar em cinza, branco e preto, né? Depende do que vai aparecer a letra, do que não vai, enfim. Hoje em dia, como é o artigo digital, é mais fácil, né? Antes a gente não podia, né, Adriana, mandar colorido. Não sei se foi essa a pergunta que você fez, Rebeca. Elisa, é porque nas redes que você mostrou, eu acho que as comunidades estão com cores diferentes. Então, por exemplo, na primeira comunidade, o roxinho se referiam a algumas pessoas, depois ele passou a ser verde. Aham. Eu acho. Tá. Pelo menos, mais ou menos, que a gente viu aqui era isso. Então, elas não estão muito equivalentes, assim, as comunidades que mudam nos seus tamanhos, né? Os círculos mudam na sua intensidade e tal, mas mais ou menos são as mesmas, elas estão variando na cor. Olha, por exemplo, a Florentina, Exagerado, Vilarejo, que são muito citadas no roxo, elas aparecem, verde, se não me engano, no verde na outra rede. Vamos lá, eu vou abrir aqui. Vou abrir aqui, tá? Exatamente isso. Entendi. Eu posso fazer essa alteração para ficar equivalente, né? Agora, só vale a pena fazer se as comunidades forem parecidas, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Por exemplo, Dona Maria e Chimbailaê estão em outra comunidade lá, ó. Se as comunidades mudarem... Estão vendo? Dona Maria... Se as comunidades mudarem, não tem sentido isso, né? É porque me pareceu, assim, visualmente, que as comunidades eram mais ou menos equivalentes. Então, seria interessante manter a cor. Mas se elas são outras, realmente não tem sentido manter a cor, né? Elas são, assim, essa comunidade, a gente pode fazer, é uma análise importante de fazer, né? Como é que os integrantes mudam das comunidades a depender do laço, né? Então, vale a pena escrutinar isso, né? Como é que muda, por exemplo, essa aqui, né? Vamos olhar, Yolanda Passarinhos. Passarinhos já está em outra comunidade, né, de trabalho, né? Eu acho que ela é diferente. A comunidade menor, vamos pegar a menor aqui, né? Passarinhos, Índios, Thriller, Yolanda e Thunder. Vamos olhar aqui onde é que estão esses atores, né? Eles mudam, né? Passarinhos vem para cá. Thunder está em outra comunidade. Thriller está para cá também. Né? Então, eles se juntam de maneira diferente, né? Mas é uma coisa a se escrutinar, né? Porque aí a gente vai também entendendo se o vínculo lá do lazer interfere em alguma coisa ou não. O que
o que a gente pergunta quando a gente está na psicologia, né? A gente pergunta por que os laços se formam daquela maneira e o que é esse padrão de relação. Eu acho que o importante é a gente perguntar, no caso de grupos de pesquisa, por exemplo, né? A distribuição das comunidades está favorecendo ou desfavorecendo, né? Se a gente observar, está por expertise, está por tipo de trabalho, por exemplo, será que uma comunidade daquela ali tem relação com o pessoal que lida mais com as mídias do grupo, ou o pessoal... Enfim, a gente tem que interpretar de acordo com a tarefa do grupo, né? Em que é que isso contribui ou não para a tarefa do grupo. Perfeito. Era só realmente porque inicialmente chamou atenção, assim, que as comunidades poderiam se repetir, mas eu já vi que não se repetem. Eles estão em comunidades eventualmente diferentes, realmente. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, assim. A visualização, ela é importante, mas ela não é o mais importante. Assim, ela é importante na hora de relatar. A gente trabalha muito com as medidas. Então, quando eu vou aqui em tabela de dados, quando eu vou aqui em nós, a cada vez que a gente gera uma medida, né, ele vai informar, eu posso chegar aqui e ver qual é o maior intermediador, né? O maior intermediador na rede do grupo de trabalho é Dona Maria e Paciência, são números bem altos de intermediação, né? Estão vendo aqui 0,10, 0,11. Então, se a gente quiser olhar, né, na rede de trabalho, quem são as pessoas que mais são caminhos para as outras, né? É Dona Maria e Paciência, são os principais. Olhando assim, ele está assim, a distribuição, porque eu pedi para arrumar por comunidade. Mas, se eu não tivesse pedido para arrumar dessa maneira, deixa eu diminuir aqui. Se eu não tivesse pedido para arrumar dessa maneira, se eu quisesse mostrar os principais intermediadores, eu poderia chegar aqui e colocar a Dona Maria no meio. Se eu quisesse a visualização, né, eu quero mostrar, né, eu quero mostrar que eles são muito intermediadores. Eu posso organizar para eles estarem no meio, para eu mostrar assim no meu artigo, né? Elis, eu estou manipulando? Não, eu estou mostrando o que os dados estão me dizendo, né? Eu posso escolher uma distribuição que mostre melhor isso, né? Eu posso mudar a distribuição e tentar ver isso de maneira melhor. Deixa eu ver. Vejam, quando eu pedi Force Atlas, Dona Maria veio para o meio, né? Então, a depender da distribuição que eu escolho, eu tenho que pedir para não sobrepor de novo, estão vendo? Não sobrepor, e vou pedir para expandir. Aí eu tenho, né, uma mudança aqui nos locais. Eu posso mostrar esse gráfico como eu quiser, a depender do fenômeno que eu quero evidenciar. Então, na tabela de dados, eu posso escolher outras medidas. Aqui, ó, eu tenho quem participa de cada comunidade. Comunidade 0, 1, 2, 3. Eu posso organizar para ver todo mundo que está na comunidade 0, na 1, na 2. Vejam que a maior comunidade aqui parece ser a 2, né? Aqui tem mais gente. Então, eu tenho uma diversidade de medidas que eu posso interpretar, né? A depender do que eu quiser. Tem a proximidade, que as pessoas que são mais fáceis de ser alcançadas na rede. Então, a Havana exagerado são as pessoas que mais rápidas de se alcançar nessa estrutura de rede. Enfim, tem milhões de possibilidades. E, geralmente, a gente ainda pode mostrar a visualização a partir de atributos, né? Por exemplo, se eu quisesse mostrar doutorandos, mestrandos e Cs, né? Eu poderia colorir assim a rede. Se eu quisesse mostrar por pardos, brancos, negros. Se eu quisesse mostrar... Então, eu posso escolher a maneira, né? Nessa tabela de atributos, eu posso acrescentar colunas aqui dizendo as características dessas pessoas, né? Se é feminino, se é masculino. Então, eu posso me perguntar, esses
esses subgrupos, eles estão influenciados pelo quê, né? É por tempo no grupo de pesquisa, então eu podia coletar o tempo de cada um no grupo de pesquisa, né? Eu podia coletar a renda, que também é uma coisa que interfere muito, principalmente na de lazer, né? Porque tem gente que frequenta tais lugares, pode pagar tais lugares. Tem gente que frequenta tais lugares que não poderia ir, né? Então, na universidade é muito comum que esses guetos se formem, às vezes, por classe social também. Oi, professora. Oi. Para a câmera. Desculpa. Oi. Então, como que o programa define, assim, porque eu não sei se eu entendi certo, mas ele vai definir algum ponto de corte para considerar que uma pessoa está numa comunidade e não na outra, né? Como é que o programa define esse limite? E se essa é uma coisa que, sei lá, os pesquisadores tentam manipular para ver como seria uma comunidade mais ampla, uma comunidade mais fechada? Existe isso? A modularidade, você tem diferentes maneiras de ver isso, né? A modularidade, ele é uma estratégia que ele vai olhar, tem mais laços aqui com o de fora. Então, ele faz várias simulações e ele vê os grupos que têm mais laços entre eles do que fora, né? Então, é assim que ele identifica. Mas tem outras medidas que a gente pode fazer. Tem uma medida que chama Block Models, que eu tenho um parâmetro da densidade, eu olho as relações da densidade intra e entre grupos. Aí eu elejo, por exemplo, eu quero ver a relação entre homens e mulheres. E aí eu olho a medida de densidade entre grupos. E aí eu digo que o atributo que eu quero medir isso é gênero. Ou eu posso pedir por raça, né? Ou eu posso pedir por mestrandos, doutorandos, e aí ele vai me informar a densidade entre esses grupos. Depois eu posso transformar essa rede de pessoas em rede de blocos, em rede entre gênero, rede entre cores, e aí fica uma rede reduzida, só cada círculo representa um grupo, né? E tem outro indicador que eu usei muito no doutorado, que é o E-index, que ele fala que é homofilia, heterofilia, que é a tendência a ter relações entre pessoas semelhantes e a tendência a ter relações entre diferentes, que é a heterofilia. E aí eu meço isso tanto por pessoa, por grupo e na rede toda. Tem mais diversidade ou menos diversidade, né? Então, tem diferentes medidas para você fazer isso. Obrigada. Gente, eu vou ter que ir por conta do horário, mas eu não estou te ouvindo. Só mais uma última pergunta. Certo. O Paulo vai falar e aí a gente encerra, pode ser? Pode. Oi, Elisa, boa tarde. Eu queria saber sobre uma coisa que você falou você mencionou brevemente na última reunião, que foi sobre a centralidade de autovetor. Muito interessante. Eu não entendi essa. Essa centralidade, ela avalia, ela é maior quanto mais a pessoa está perto da possibilidade. Eu vou dar um exemplo, ela é assim. Paulo teria alta centralidade de autovetor se ele estivesse muito próximo de Florentino, na rede de lazer. Que é isso? A centralidade de autovetor, ela aumenta quando você está perto dos atores que têm prestígio na rede. Então, quanto mais o ator é central e você está perto dele, né, mais você tem essa centralidade de autovetor. É a sua proximidade de atores privilegiados na rede. Tem muitos tipos,
Eu posso compartilhar com vocês um handbook que explica, né, que tem uma parte de medidas. Tem uma infinidade de medidas que vão sendo acrescentadas, né? E é bem importante, assim, porque a de grau, ela é muito simples. Se vocês fizerem uma coisa só usando grau, é muito simplista, e nem precisa de rede para ter grau, certo? Lembrem que não precisa. É só frequência. Intermediação, poder, tem vários outros que são mais importantes, porque precisa da estrutura da rede para fazer aquela medida. Pronto, Elisa. Acho que depois, se o pessoal tiver pergunta para fazer, eles mandam. E se você puder, tipo, como é que você vai fazer o negócio do curso? A gente manda os e-mails. Eu posso fazer um bloquinho dos e-mails. Já te mando tudo junto. Você acha que é bom isso? Pode. Pode me mandar, que aí eu autorizo a entrada do pessoal. Quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Agora tem que mandar o povo estudar, né? E eu também. Estudar, ver como é que funciona. E se a gente precisar de você de novo, a gente marca uma outra vez aí mais para frente, quando o pessoal tiver mais conhecimento da metodologia, né? Para a gente poder usar mesmo. Eu estou à disposição no capítulo que vai sair do seu livro de medidas. Está bem explicadinho, assim, passo a passo. Que lindo, já saiu! Esse é o boneco que eu recebi agora. Lindo! Mas vai ser lançado em brevíssimo. Esse foi só para a gente conferir. Lindo. Então, no capítulo desse livro, está bem passo a passo. Está bem, assim, explicado. E o curso também de Marcelo é excelente. E eu estou à disposição para tirar dúvida, para vir outro dia para tirar as dúvidas aí depois que vocês avançarem. E o que eu não souber, a gente estuda junto. Elisa, muito obrigada mais uma vez. O capítulo eu não posso disponibilizar ainda, mas em brevíssimo a gente vai fazer lançamento, que tem direito. Você virá, certamente. Sim. E mais uma vez, obrigada por estar aqui. Obrigada também. Seu tempo aqui, energia aqui com a gente, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Um beijo.